Olá, você que se encontra aí aqui no canal do Dom Jailson X. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos aqui meditar a palavra de Deus, o Evangelho, a reflexão do Evangelho. Você é convidado a estar comigo hoje aqui. Já pediria a você que se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que a gente possa agregar mais visualizações e pessoas que possam assistir. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe. Vamos começar? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos a Deus que Ele venha nesse momento curar, libertar você, dando alegria, dando entusiasmo, e que você seja, nesse momento, abençoado. Vamos para o Evangelho. Hoje vamos fazer essa leitura do Evangelho que se encontra no Evangelho de Lucas, do capítulo 17 ao versículo 11 ao 19. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Estava para entrar no povoado, quando 10 leprosos vieram ao seu encontro para acertar distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse-lhe: ide apresentai-vos aos sacerdotes. Enquanto estava a caminho, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9? Onde estão? Imediatamente não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nessa narrativa de Lucas, dos 10 leprosos, exclusiva de Lucas, fica evidentemente a prática de Jesus. Em vista da exclusão social, a lepra, além das lesões corporais daquela época, produzia um efeito negativo para a sociedade. Você já pensou? Até hoje mesmo existe uma grande discriminação para aquelas pessoas que ainda estão com essa doença. No tempo de Jesus era horrível isso acontecer. Acontecia muito isso. Porém, Jesus teve compaixão. E Jesus, vendo aqui aquela sociedade, aqueles 10 homens que estavam com ele, ou que vieram ao encontro de Jesus, veja só, o Evangelho aqui começa a dizer que Jesus caminhava para Jerusalém. Ele passa em Samaria e também na Galileia, ou seja, em 2 povoados. A lepra aqui, ela era já contida, ou seja, falada para aquelas pessoas que estavam ali. Tanto na Samaria era uma cidade dos samaritanos, e o samaritano para o judeu era discriminado. Porém, nesse contexto aqui, essa produção também da sociedade que excluía totalmente os leprosos, ou seja,
Pela lei judaica religiosa, os leprosos deviam habitar em lugares desertos e lhes era proibido aproximar-se de qualquer outra pessoa. Ou seja, pela lei da religião da Judéia, lá de Jerusalém, se você fosse leproso, você não entrava na cidade de Jerusalém. Você sabia disso? O preconceito era tão grande. Portanto, diante do pedido dos leprosos, Jesus os envia ao sacerdote a caminho. Eles são curados. Porém, um só, o qual era samaritano, entende que deveria voltar para agradecer a Jesus. Veja só, foram curados 10 leprosos e foram embora. Mas no meio do caminho, pensou, eu tenho que agradecer esse homem. Ele me curou das minhas doenças. Eu vou lá. Ele volta e imediatamente agradece ao Senhor. Prostra diante do Senhor. Senhor, quero te agradecer, quero te louvar, porque fizeste uma grande obra na minha vida. Curaste as minhas feridas. Diante disso, Jesus olhou assim, poxa, você foi curado, cadê os 9? Foi curado só você? Os outros 9 não vieram? Bom, ele fez o papel. Ele lembrou quem o curou. E Jesus diz para ele assim, vai em paz. Vai em paz, a tua fé te curou. A fé do leproso. E ele saiu glorificando a Deus. Veja só, aqui a fé era de quem? Do samaritano. O samaritano era discriminado para a região de Jerusalém e Israel. Por exemplo, Maria Madalena foi uma samaritana, aquela que tal Jesus tirou os 7 espíritos. Todo samaritano era discriminado pela sociedade. E quem vem agradecer pela cura? Um samaritano. 10 samaritanos, um entre eles era 10 leprosos. E um entre esses 10 leprosos, um era samaritano. E foi o samaritano que veio até Jesus, voltou do caminho, lembrou que ele poderia agradecer. E de fato aconteceu. Dentro desse contexto, dessa palavra, a compaixão é a caminhada da gratidão daquele samaritano a exaltar por Jesus como fonte de salvação. Os outros 9, embora tivessem criado, ou seja, crido, acreditado em Jesus, continuavam atrelados ao judaísmo. Lucas e João aqui no seu evangelho, tanto João e Lucas, reflete aqui a compaixão do evangelho. E imediatamente aqui dão a destaque maior aos samaritanos, pelo seu acolhimento a Jesus, ao contrário dos judeus, que o rejeitaram. Na inclusão social do leproso, vê-se também a inclusão do samaritano no reino de Deus. Lembra o samaritano que estava caído pelo caminho? Existe uma parábola do bom samaritano e o mau samaritano. Ou seja, tem uma pessoa lá caído no caminho, ferido, ou seja, eu acho que foi uma queda de alguma coisa, passa todas as pessoas, mas nem olha para ele. Aqui já é outra história do bom samaritano. E o bom samaritano, e passa uma pessoa, passa mais duas, passa outro, discriminava porque ele estava ali caído. Uma pessoa caída no meio do caminho, ferido. Alguma coisa aconteceu com essa pessoa. Passa um judeu, passa um publicano, passa um fariseu, passa um sacerdote do templo. Aí lá para mais tarde passa um samaritano. O que foi o samaritano? Olhou para esse que estava ali ferido, levou para sua casa, enxugou suas feridas, passou óleo, remédio, cuidou dele. O samaritano fez isso. Para a nossa vida do dia a dia, o que isso quer dizer? Devemos agradecer ao Senhor por a sua graça,
pelas coisas que Ele faz no dia a dia da nossa vida. Olha, do caminho de Jesus para Jerusalém, Jesus passa no meio do povo, Jesus vai fazendo os milagres, Jesus passa por Samaria, que era uma cidade muito cheia de samaritanos, passa por a Galiléia e Jesus cura 10 leprosos. E só entre esses 10 leprosos, um veio agradecer. Você já agradeceu pelas coisas que Deus tem feito? Ou por algumas coisas que aconteceu de maravilhoso na sua vida? Devemos agradecer. Deus tem feito alguma coisa na sua vida? De bom? Deus é bom. Então Ele deve ter feito alguma coisa. Você já agradeceu? Já se tocou pelas coisas que Ele fez na sua vida? Devemos agradecer. Assim como esse último leproso que se tocou e disse, eu vou agradecer. Talvez nós estamos sendo injustos. Podemos agradecer por tantas coisas da nossa vida, por comer que a gente come, por dormir que a gente dorme, pelo copo d'água que a gente bebe. Tantas coisas, por a saúde que você tem, pela cura que foi curada, por tantas coisas, e a gente não agradece a Deus. Por quê? Será? Somos ingratos. Veja, esse samaritano se tocou e voltou e glorificou o Senhor. E Jesus aqui reconheceu que de fato disse, olha, não são 10 contigo, 10? Cadê os outros novos? Jesus ordenou que aquele fosse até o templo, Jerusalém, apresentar-se ao sacerdote. Mas aquele, não, eu não vou aprender. O sacerdote maior aqui era quem? Jesus. E o samaritano voltou e agradeceu ao Senhor, obrigado. Postou-se diante do Senhor e começou a agradecer. Jesus disse, olha, tua fé vai em paz. Vai em paz. Levanta-te, vai em paz. Tua fé te salvou. Então, essa é a reflexão que eu deixo para você. Deus abençoe você. Tenhamos paz, harmonia, prosperidade. Relembramos e agradecer todos os dias o pão de cada dia que Jesus dá para nós. Amém? Que a bênção do Senhor Jesus, vamos invocar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus.